E agora vamos ao terceiro painel, onde vamos entender a importância das relações entre o Brasil e a China. O head do Centro de Estudos Brasil-China, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, ocupará agora a nossa tribuna virtual, o Dr. Evandro Menezes de Carvalho. Bom, boa tarde já a todos. Espero que estejam me ouvindo. Está tendo algum problema com o áudio ou está tudo ok até aí? Esse primeiro teste aí. Tá tudo bem ótimo. ou tá cortando o áudio? Tá tudo ok? Ok, perfeito. Tá tudo ok, né? Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente na solenidade de inauguração e lançamento da... Agora caiu, Evandro. E saudar a todos a pessoa da Camila Mendes Viana Cardoso, que é a coordenadora da coordenação estadual, e aproveitar essa ocasião para trazer algumas reflexões que eu considero que podem ser importantes, né? Tenho trabalhado com o tema China desde o período que pude permanecer lá no período de vínculo, né, como professor em 2 universidades. Chineses. No ano passado, estive com o professor Sérgio Guerra e fizemos uma visita a várias instituições e alguns projetos em andamento, e será um grande prazer poder unir-se a FGV Direito Rio, a Coordenação Estadual das Relações Brasil-China, para reforçar ainda mais todos esses esforços, né? Queria também mencionar, obviamente não poderia deixar de mencionar, mas a Stang, o Thomas Law, a Natália, a Uta, todas as pessoas com os quais, o Wallace, né, que a gente está sempre também em contato, a Cláudia Trevisan, que é uma das referências também no estudo de China. Então são tantas pessoas conhecidas que a gente diariamente tem, com alguma frequência, né, mantém-se em contato. Mas eu queria, tempo, já avançar um pouco em algumas reflexões que eu acho que é importante, né? Eu tenho trabalhado e uma hipótese, isso tem tomado meu tempo de pesquisa e minhas intervenções, quando eu tenho oportunidade. Agora há pouco deverá sair um artigo publicado por um livro pela FGV Direito de São Paulo. E a hipótese que eu acho importante a gente mencionar mostra também a relevância dessa comissão, é que o direito ele assume um protagonismo inédito, necessário e também significativo para a realização de várias metas previstas pelo governo chinês, sobretudo quando a gente menciona as metas centenárias. Esse é um ponto importante, porque há uma percepção bastante equivocada, muitas vezes, decorrente até do pouco conhecimento, do baixo conhecimento da estrutura jurídico-política chinesa, de que o direito não cumpre um papel relevante na China. Obviamente, se a gente tomar em consideração aí o período já no final da Era do Mao, com a Revolução Cultural, ali o direito tem realmente perdido a sua presença substantiva, mas desde da política de reforma e abertura, há uma série de iniciativas crescentes que têm revelado o fortalecimento da área jurídica na China. Então, a não percepção dessa tendência é um grande equívoco, né? Tentar, obviamente, num curto espaço de tempo, para não tomar o tempo de vocês, fazer algumas considerações rapidíssimas para chamar a atenção disso. O primeiro deles é o seguinte, que o atual governo do presidente Xi Jinping, ele, dentro da estratégia abrangente de 4 vertentes, tem o avanço da governança baseada nas leis. Isso é traduzido para o inglês muitas vezes como rule of law, que a gente pode traduzir da expressão em chinês como governo baseado na lei, governo da lei, ou podemos até mesmo utilizar a expressão Estado de Direito para facilitar o nosso diálogo, né?
E ainda na gestão dele, na quarta sessão plenária do 18º Comitê Central do Partido Comunista Chinês em 2014, elaborou-se um novo plano para promover essa governança baseada na lei. Essa quarta sessão plenária ela foi muito importante, porque foi a primeira vez que uma sessão plenária teve como tema central o Estado de Direito na China. Isso não significa que o direito se torna relevante agora, já vem desde os anos 80, ganha um certo impulso também nos anos 90, e com esse governo passa a ser um elemento central, né, do processo de desenvolvimento da China rumo à sua segunda meta centenária, que é em 2049, quando a China pretende se declarar um país desenvolvido. Então, e como eu falei que não é uma novidade, é que em 1997, por exemplo, um relatório adotado do 15º Congresso Nacional do Partido Comunista havia declarado a importância de se governar o país de acordo com a lei e tornar a China um país socialista governado também por lei. Em 1999, uma emenda à Constituição chinesa vai incluir essa expressão no texto constitucional. Então a gente vê esse processo sendo construído pouco a pouco na China. E hoje, nesses últimos anos, há um evidente avanço da área jurídica, da presença da área jurídica na China. A China hoje conta com mais de 600 departamentos ou cursos jurídicos. Quando eu digo departamento, é porque vamos ter universidades, né, ou universidades como a de ciência política e direito, né, que vão ter vários departamentos. Às vezes o número de professores desses departamentos são um número tão grande que equivale como se fosse uma faculdade pequena aqui no Brasil, né? Há mais de 600 mil profissionais de direito na China. Isso é uma evolução drástica. E se a gente sai ali de 1976, com o fim da Revolução Cultural, a morte do Mao Tse-tung, praticamente não havia faculdade de direito funcionando, né, vamos dizer assim, né? Então, eles iniciam a política de reforma e abertura sem ter quadros com formação jurídica, né, para poder reconstruir as instituições jurídicas na China. Hoje eles já contam com um número imenso já de profissionais qualificados. As grandes cidades chinesas hoje já têm os quadros jurídicos com pessoas com formação jurídica, né? Grandes escritórios chineses com número de advogados que supera os maiores escritórios jurídicos aqui no Brasil, com advogados chineses que fizeram um período de formação, ou mesmo de estágio em escritórios estrangeiros, né? Então, tivemos a oportunidade de visitar vários deles e temos relações com alguns desses grandes escritórios e claramente a gente vê que é um padrão internacional mesmo de conduta e de atendimento, né, de relacionamento. Porém, há uma concentração, né, desses profissionais das grandes cidades chinesas como Beijing, Shanghai, Guangdong, Shandong, Jiangsu, e nos últimos 30 anos, segundo os dados, o número de juízes triplicou, né, para 195 mil e aumentou em 13 vezes o número de processos anualmente submetidos a cada um dos magistrados. Mais de 90% dos distritos chineses sociedade de advogados. São 2.000, os dados que eu coletei, 2.547 sociedades de advogados locais a nível distrital. Isso é a informação da China Law Society, né? E há visitas que nas relações políticas brasileiras, Brasil-China, precisam ser também analisadas e recuperadas. Em março de 2018, por exemplo, houve uma reunião dos presidentes dos Supremos Tribunais da China e dos países de língua portuguesa, né? Inaugurou-se o Fórum de Cooperação e Intercâmbio Judicial entre China e esses países de língua portuguesa, como também há um histórico de visitas, né, do presidente do STF à China, né? E outros fatores também ressignificam o papel do direito na China. Obviamente, o fato de ser a segunda maior potência mundial, a maior potência econômica, o ingresso da China na OMC em 2001, isso foi um fator relevante, né, que faz com que a China tenha que cada vez mais aprimorar a sua competência jurídica nas relações comerciais do âmbito das regras da OMC. Tornou-se a sociedade muito mais complexa, com um grande avanço de tecnologia e inovação. Isso faz com que também o país comece a dar nomes às criações inventadas por eles, e quem dá nome também dá as primeiras regras, né, institui as primeiras regras.
há um aumento do protagonismo das empresas chinesas no mundo dos negócios, a internacionalização do país, enfim. Então, são fatores que de fato, elevam cada vez mais a importância do direito na China. E esse é um ponto que eu gosto muito de debater, porque, em função dessa complexidade, né, da China, o governo chinês dá-se conta de que já não é mais possível contar apenas, né, com a ordem moral social da China, que jogou um papel muito importante no passado, né, em função dessa complexidade da sociedade chinesa, até da desigualdade, não pelo aumento da pobreza, porque erradicaram a extrema pobreza, mas pelo aumento dos super ricos, milionários, né, as questões geracionais também são muito importantes na China, um problema do desenvolvimento. Então, o governo chinês começa a perceber aí que o direito é um instrumento necessário para avançar, dar continuidade aos objetivos de desenvolvimento. Eu até costumo dizer o seguinte, que a China de 1949, né, a República Popular da China de 49 até 78, foi governada pelos revolucionários, vamos dizer assim, dentro de uma lógica, né, dos revolucionários, talvez uma lógica quase militar. De 78 em diante, e com Deng Xiaoping, que também é um dos fundadores do Partido Comunista, um histórico quadro, né, e extraordinário quadro da história da política chinesa, abre-se o espaço para o papel dos economistas e engenheiros, né, para reconstruir a China. E eu costumo dizer que agora está começando um processo onde os juristas passam a ter um papel importante. Não sei se isso é bom, se é uma boa notícia ou uma má notícia para a China, mas o fato é que o direito começa a ter um papel relevante, tanto na governança quanto do ponto de vista da inserção internacional, e eles já se deram conta disso, né? E este ano houve um evento importante, que foi a aprovação do Código Civil Chinês, né, que vai entrar em vigor 1º de janeiro do ano que vem, né, e isso já demonstra, não que não houvesse regras e normas, né, que regulassem a vida civil na China, o que eles fizeram agora foi uma codificação que já vinha sendo apontada desde a aprovação das cláusulas gerais de direito civil em 2017, que também já era um dos objetivos previstos para acontecer, né? Então, isso é um evento não só simbólico, né? E dentro desse objetivo de reforço da governança baseada nas leis, há um claro aceno de fortalecimento da cultura jurídica na China, e isso coloca uma questão interessante sobre como em que medida o Guanxi pode ser um obstáculo a isso, né? Essa cultura do Guanxi. Tem um livro fantástico que a gente publicou pela FGV, do professor He Jiahong, que no final do livro ele faz essa reflexão, né? E ao mesmo tempo, tem uma diretriz muito clara de que o Partido Comunista também tem que se submeter às regras do Estado, né? E quem conhece a dinâmica da China sabe que o Partido Comunista tem que ser o primeiro a dar o exemplo nessas situações, né? Mas há os elementos que vão caracterizar o sistema jurídico chinês, que não é o caso aqui da gente avançar, mas eu lembro aqui uma opinião de um artigo, de um diálogo do professor Jiang Weiwei, gosto muito dele, um professor que eu tenho tido a oportunidade de participar de alguns eventos ao lado dele também, que ele coordena o Centro de Estudos China da Universidade Fudan. E no diálogo que ele teve com o Francis Fukuyama, ele faz a crítica, né, de alguns aspectos do direito, né, ocidental, e ele diz, olha, na China há uma preocupação de ter, de fato, uma atenção ao direito muito grande, 99% de preocupação de realmente, né, você ter uma governança baseada na lei, mas vai ter sempre, ele usa assim, 0,5%, que vai ser uma decisão política importante. E ele menciona o caso da crise econômico-financeira nos Estados Unidos, do subprime, e diz, olha, lá, inclusive, as pessoas que causaram a crise econômico-financeira, né, que teve uma repercussão econômica nos Estados Unidos profunda e no mundo, né, as pessoas que causaram, ao final de um determinado período, receberam bônus de suas empresas e alegaram isso respeito aos contratos. Aí ele diz assim, na China isso não seria possível, esse seria o 0,5% que o Estado chinês não iria permitir. E aí você tem uma discussão mais profunda, uma questão também importante, né, do direito chinês em função também de determinadas regras
morais chineses, da percepção que eles têm como sociedade, do papel da presença majoritária da etnia Han. São várias considerações que a gente aqui não tem tempo para mencionar. Agora, eu queria fazer um comentário que está nesse meu artigo, será publicado no livro. Eu acho que esse é que é o ponto central agora que eu estou, desse tempo todo, agora que eu estou realmente defendendo essa tese, estou convencido dela, demorei 2, 3 anos assim, estudando, e vou tornar público aqui nesse momento histórico aqui da OAB, né? E tornar público também para ser criticado, né? Bastante também futuramente aí por outros pesquisadores. Isso aqui é o seguinte, para resumir, né, que está nesse artigo e que já vinha, de certo modo, desenvolvendo, dizendo de outro modo, mas agora de uma maneira mais explícita. O governo chinês tem uma preocupação imensa de promover agora o Estado de Direito. Isso é um fato, é uma política de governo. Tá? E eu acho que, dentro da lógica do governo chinês até de avançar os processos de mudança a partir de projetos piloto, isso terá repercussões no futuro em experiências chinesas pontuais de ampliação de participação da população no processo de escolha dos políticos. Não é o caso aqui entrar em detalhes, mas no sistema político chinês, a população escolhe os políticos, os representantes na base. Depois há um processo de escolha indireta até o topo, né? E um processo regulado, institucionalizado, onde você tem 90 milhões de membros do Partido Comunista. Né? Se você olhar, né, o histórico da liderança chinesa, você não vai ver assim que o presidente foi substituído pelo filho, o filho pelo neto. Né? Você vê que as lideranças mudam completamente. Então, há uma disputa política intensa dentro do Partido Comunista entre os 90 milhões de membros, mas na base você tem uma eleição direta. Mas o que eu quero dizer é que há uma preocupação deles de agora promover uma cultura do Estado de Direito na China, inclusive não só dentro do Partido Comunista, mas na população em geral. Isso tem muito a ver também com a questão do combate à corrupção, mas aí é um outro assunto. Eu acredito que isso vai ser, lá mais adiante, a condição para que a China faça algumas experiências de ampliação de participação de parte da população no processo de escolha política. Já vou fechar o raciocínio para tentar ver se eu consigo, nesse espaço de tempo, deixar claro o que eu quero dizer. Quando se fala da queda do fim da União Soviética, muito se diz, no caso, né, de que a União Soviética ela errou ao fazer a abertura política e econômica de uma única vez, não é isso? E que a China, nesse caso, preferiu fazer a abertura econômica e segurou um pouco a abertura política, né? E tem que entender um pouco a história da China, enfim, para poder, né? Então é esse que se fala, né? Que a China não seguiu o exemplo o caso da União Soviética, né? Então, voltando para o que eu estava dizendo e para finalizar, e que está nesse eu desenvolvo de uma maneira melhor, né? Aqui não tem tempo para a gente entrar em detalhes, né? Então, a China tem prioridade agora a construção de uma cultura jurídica. Isso está dentro das 4 estratégias do governo chinês, né? Isso poderá lá na frente, repetindo, né? Permitir possibilidades de experimentação de certas aberturas de participação em outros níveis da população no processo político. O caso brasileiro foi inverso. Nós saímos da ditadura para uma redemocratização sem ter na população trabalhado, e até hoje acho que fracassamos, a cultura do Estado de Direito. Isso fracassamos, e aí é o ensino jurídico brasileiro, a cultura jurídica brasileira, o povo brasileiro não ainda consolidou uma cultura de Estado de Direito no Brasil, de respeito às leis. A gente vê até hoje os debates que ocorrem nas instituições jurídicas que às vezes escandalizam qualquer jurista. A gente até se pergunta se foi que a gente aprendeu na faculdade se tem algum valor. Então, é um caminho inverso. E isso é muito interessante, né? Os trajetos de determinadas sociedades no processo de construção da cultura jurídica. A China está fazendo o caminho dela ao modo dela.
né? E jamais a China vai aceitar que ela siga o caminho ao modo que o Ocidente quer que ela siga, né? É preciso entender a China dentro do seu tempo, né, de histórico, e do modo como eles se governam com a liderança do Partido Comunista, para poder a gente avançar na compreensão e no diálogo com o chinês. Então, é um momento bom para se estabelecer um diálogo e um relacionamento entre os juristas dos dois países. Os chineses estão, aliás, para finalizar, é o lugar onde mais vi eventos sobre direito comparado. É impressionante. Os chineses estudam os direitos do mundo inteiro. Obviamente, dos países que mais interessam, né? Japão, Alemanha, Estados Unidos, né? Do ponto de vista daqueles que eles usam como referência. Mas é um momento bom. Então, acho que essa iniciativa da comissão, ela chega num momento importante, e precisa a gente estudar o direito chinês e dialogar com os juristas chineses dentro dessa perspectiva, né, de evolução desse cenário do direito na China, né? Então, quem levar isso a sério e fizer um diálogo sério, né, o país que fizer isso, terá uma relação muito mais amadurecida e proveitosa com a República Popular da China. Então, era essa o que eu gostaria de dizer para vocês, até externar um pouco esse ponto de vista, que eu acho que eu não li encanto nenhum nessa sustentação de que eles estão ainda nesse processo de fomento da cultura jurídica, do Estado de Direito, para um dia, quem sabe, avançar em experiências de abertura política do modo chinês. Muito obrigado, então, pela oportunidade, Camila e demais. Obrigado. Fala do doutor Evandro Menezes de Carvalho. Na sequência, estaremos ouvindo o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Marketing da Concremat, Engenharia e Tecnologia, do Grupo China Communication Construction Company, doutor Eduardo Salgado Viegas. Boa tarde a todos. Uma honra e um prazer estar aqui nesse seleto grupo de juristas e alguns colegas aqui. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente da OAB Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, cumprimentar a cônsul geral da China no Rio de Janeiro, senhora Shen Shaolin, e cumprimentar também a doutora Camila e agradecer pelo convite, e agradecer também as palavras do doutor Leonardo Ezinski, e na pessoa da Camila, cumprimentar todos os colegas. Para já entrar na minha fala aqui, devido ao tempo, vou tentar ser breve. E para mim muita honra estar aqui representando o setor empresarial. Como o Leonardo falou, a Concremat de engenharia brasileira, muito tradicional. Nós vamos completar 70 anos em 2022. E que foi a primeira empresa de engenharia e construção, não só no Brasil, mas na América Latina, a ser comprada por um grupo chinês. Nós temos visto nos últimos 10, 15 anos o volume de investimentos chineses no Brasil, em diversos setores. A China é nosso maior parceiro comercial, e não só parceiro comercial, mas investe em setores como energia, tecnologia e diversos outros. Mas a engenharia e construção sempre foi um setor mais fechado no Brasil, e esse movimento é um movimento que foi muito relevante para os brasileiros e para os chineses, para nós brasileiros, apesar de ter uma engenharia aqui no Brasil muito desenvolvida, aprendermos com os chineses, principalmente o volume de investimentos que os chineses fizeram na China no setor de infraestrutura, né? E nesse primeiro tópico, eu queria muito ressaltar uma fala até que o professor Sérgio Guerra aqui citou na fala dele, sobre as pessoas, né? Acho que a gente, tanto no meio jurídico e no meio de engenharia, nossos resultados vêm através das pessoas. E aqui hoje eu represento um grupo na Concremat de mais de 3 mil colaboradores, brasileiros, alguns chineses que vieram, e esse é um primeiro ponto de respeito que eu trouxe muita admiração aos chineses, o respeito que eles têm aos brasileiros. Quando a Concremat foi comprada há 4 anos atrás,
muita gente, os nossos colaboradores, clientes, ficaram um pouco aflitos. E agora? A empresa vai virar chinesa, vai vir um navio cheio de chineses, vai povoar a empresa. E não foi o que aconteceu. Os chineses, com um voto de confiança e de respeito, mantiveram os brasileiros todos aqui na empresa, a nossa diretoria toda brasileira. Mas, é claro, nós temos um grupo de trabalho junto com os chineses. A CCC é uma empresa que investe no setor de infraestrutura de logística, onde estão os segmentos de portos, ferrovias, rodovias. E aqui no Brasil eles estão iniciando 2 grandes investimentos que, somados, é uma quantia de aproximadamente 10 bilhões de reais, que é um porto no São Luís de Maranhão, e uma ponte que vai ligar os municípios de Salvador e Itaparica, na Bahia, que vai ser a maior ponte, maior do que a ponte Rio-Niterói. Então, hoje, o foco da CCC está nesses 2 projetos, onde a Concremate é a grande parceira para poder implantar esses projetos. E, ao falar de pessoas, queria citar aqui um exemplo que os chineses nos deram ao lidar com a pandemia do Covid, né? Nós, na Concremate, por ter um conselho com membros chineses, desde antes de a pandemia chegar aqui no Brasil, em março, a gente já vinha acompanhando na China, e os conselheiros da Concremate fizeram, ainda em fevereiro, uma apresentação ainda em auditório, né? Na época a gente não tinha ainda essa dinâmica de vídeo, sobre os efeitos da Covid. E nós, na época, todo mundo olhava aquilo lá, isso não vai chegar aqui, né? E chegou. E o principal ponto que a gente ficou impressionado foi a preocupação dos chineses em cuidar das pessoas. A gente montou um comitê de crise para cuidar, como temos 3 mil funcionários trabalhando em obras, trabalhando na rua, não podendo parar. Esse cuidado com as pessoas, de saber dar todo o apoio do tratamento do Covid, foi algo fundamental para a gente conseguir enfrentar a crise. Então, isso, agradeço aos chineses e à cultura, e que é uma cultura que eu vejo muito de coletividade, que acho que aqui no Brasil às vezes ainda falta, de cuidar das pessoas e cuidar do próximo. Continuando aqui uma outra fala, falar um pouquinho da inovação que os chineses trazem para o setor de infraestrutura. Como a China é impressionante, nos últimos 4 anos pude ir em algumas cidades mais de 5 vezes, e você vê o desenvolvimento que eles fizeram na malha ferroviária, rodoviária, portuária, é incrível em um período de talvez 20 anos. Nós aqui temos muito a aprender, e aí vem a questão jurídica, né? Eu acho que aqui, por mais que o ordenamento jurídico, aqui posso falar um pouquinho, porque eu também sou advogado, apesar de estar na área empresarial já há 11 anos, eu me formei na Cândido Mendes, tenho minha OAB-RJ até hoje, então ainda ajuda um pouco no conhecimento jurídico, não com o mesmo nível que os demais colegas aqui. E realmente, para desenvolver grandes projetos no Brasil, muitos empecilhos estão na nossa legislação. A segurança jurídica para investidores internacionais hoje é um dos principais tópicos que a gente vem discutindo. Eu participo de algumas associações empresariais onde se discute muito isso, questão regulatória. E se para estrangeiros é difícil, porque, quer dizer, muitas vezes para nós brasileiros, alguns marcos ainda geram muitas dúvidas, né? Eu vou citar alguns exemplos. A gente está passando agora por transformações no setor de saneamento, acabou de ser aprovado um marco legal, está em discussão o marco legal do gás natural, também, outro importante setor que vai requerer investimentos. E ontem nós tivemos no Senado, aliás, eu esqueci de mencionar aqui a presença, cumprimentar também o senador Carlos Portinho, ontem tivemos a aprovação do PL 4253, que é a nova lei de licitações, né, que vai substituir a 8666. Então, a gente passa por um momento de muita mudança regulatória, mudanças tributárias. Há poucos anos tivemos a reforma trabalhista, que, se para nós brasileiros já gera muitas dúvidas, imagina para os investidores estrangeiros. Então, eu acho que esse grupo aqui vai poder colaborar muito para a gente conseguir alinhar esses entendimentos,
como o professor Evandro falou, a gente ter essa troca junto com a comunidade jurídica chinesa é extremamente importante. No dia a dia, a gente vê que na China, o setor de engenharia não tem muita influência jurídica, porque lá é mais simples a parte de contratual, até porque muitas empresas são estatais, então é o Estado contratando uma empresa estatal. Aqui no Brasil, o jurídico é fundamental, a gente não consegue fazer nada sem ter um contrato, sem ter tudo certinho. E isso atrapalha muito para os chineses para entender esse ponto. Então, eu estou aqui à disposição, vai ser um prazer colaborar com esse grupo, trazendo muito nesse foco do setor de infraestrutura. E acredito muito que também podemos colaborar para melhorar a diplomacia das relações Brasil-China. Os chineses valorizam muito a relação diplomática, não só a nível nacional, mas estadual e municipal, e é extremamente importante. Eu vejo que aqui no Brasil nós temos poucos políticos que valorizam e dão a devida importância a essa relação diplomática. Eu acho que todos nós temos que estimular essa relação seja cada vez mais aprimorada. Então, obrigado a todos e deixar aqui a palavra para os próximos debatedores. Um abraço. Agora, na sequência, ouviremos de pessoas da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, doutora Gisela Gadelli. Olá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a todos na pessoa da cônsul-geral adjunta no Rio de Janeiro, senhora Shen Shaolin, na pessoa também do nosso presidente aqui da OAB do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, e fazer um agradecimento especial à minha querida amiga Camila Mendes. Eu acho que o Leonardo descreveu muito bem a Camila, né? Aquela pessoa que faz, né? Faz acontecer, e por isso que todos nós estamos aqui engajados nesse projeto. E eu, como Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, não posso deixar de focar a minha apresentação aqui no Rio de Janeiro e nas oportunidades de investimentos aqui para o Rio, desse estreitamento de relação entre Brasil e China, obviamente puxando aqui para o Estado do Rio de Janeiro, minha cidade, em todos os sentidos, né? Não só a cidade que eu nasci, mas a cidade que eu trabalho já há muitos anos na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Então, para quem não conhece, a Firjan, ela tem dentre os seus objetivos institucionais, sua missão é justamente tentar buscar a melhoria do ambiente de negócios e, com isso, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado. E, para isso, a gente conta com uma equipe técnica muito diversificada, desde a área de meio ambiente, de infraestrutura, tem a parte internacional também, que tem uma relação muito forte com o que todos falaram aqui. Eduardo acabou de colocar a questão dessa questão da diplomacia, a gente faz esse trabalho também, tem a questão das missões internacionais para buscar esse estreitamento comercial entre os países, enfim. Então, a gente tem essa atuação muito forte também na área internacional. E do ponto de vista aqui de melhoria do ambiente de negócios, a gente vive hoje, é claro, não dá para a gente deixar de comentar não só a questão da pandemia, que assolou o mundo de uma forma geral, mas aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma crise fiscal que preocupa, a gente está começando a perceber aos poucos uma retomada, mas a gente acredita que são justamente nesses momentos de maior crise que surgem as oportunidades como essa que a gente se encontra hoje, dessa nova coordenação, porque, como já foi dito aqui, é o momento da gente realmente buscar se unir num propósito de retomada, de crescimento, de melhoria do ambiente de negócios. E para isso eu trouxe aqui alguns... eu tinha até feito uma apresentação, mas a minha internet está caindo o tempo todo, enfim, eu estou com receio de não conseguir falar, mas eu fiz aqui umas anotações a respeito de alguns pontos de destaque no estado do Rio de Janeiro, né? Mostrando que, apesar, a despeito de toda a crise que a gente vem enfrentando, o Rio ainda tem uma economia muito forte. Nós somos o terceiro estado brasileiro, né, em população, o segundo em termos de economia,
o primeiro produtor de óleo e gás do país, 7,2% do total das empresas no Brasil estão no Rio de Janeiro. Somos a segunda principal porta de entrada do país, temos 5 aeroportos, 11 portos, e do ponto de vista dos empregados, somos o segundo estado com maior escolaridade, 9% do total do Brasil, e 4,2 milhões de trabalhadores com carteira. A gente vem fazendo também um trabalho muito grande, muito forte com outras instituições no sentido da formalização dos trabalhos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, como vocês podem ver, apesar de toda a crise que a gente vem enfrentando, a economia é extremamente forte ainda, e é importante, né, assim como a gente viu nesse momento de pandemia, todo um movimento, campanhas em busca do combate ao Covid, que a gente continue nessa união também para a retomada do crescimento econômico do nosso país e do estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, convido também a todos conhecerem o nosso programa de resiliência do estado do Rio de Janeiro. Lá a gente busca uma série de propostas para a retomada do crescimento do estado do Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado em conjunto, tanto com o Poder Executivo como o Legislativo, e é importante que instituições de classe, como a OAB também, é importante a gente unir esforços nesse sentido. E eu trouxe só como exemplo uma das medidas que a gente vem defendendo nesse programa de resiliência produtiva junto ao Executivo aqui estadual, é justamente um plano estadual de concessões e PPPs. A Firjan identificou 142 oportunidades para concessões e parcerias público-privadas no estado do Rio de Janeiro, o que representaria um potencial de 54,8 bilhões de reais em investimentos aqui no nosso estado. Obviamente que esses investimentos impactariam, e no caso a gente conseguir impactará em toda a cadeia produtiva, gerando milhões de empregos. Então, trouxe isso como exemplo não só pela presença da Concoremática, nossa associada na federação, mas também por entender que é um foco de investimentos da China, né? A gente vem percebendo que ela vem, através da iniciativa já implementada há muitos anos, do Cinturão e Rota, vem já investindo bilhões de dólares nessa área de infraestrutura. Então, é importante que a gente tente buscar essas oportunidades e, obviamente, vamos trabalhar para que seja também aqui no estado do Rio de Janeiro. E na linha do que o Eduardo colocou, a gente não combinou, enfim, mas o que eu percebo também é que, apesar do momento de crise, existe uma visão muito otimista das mudanças que vêm ocorrendo do ponto de vista do mercado, né, da regulação. A gente acompanhou nos últimos anos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, continuo otimista em relação à reforma tributária, eu espero que ela de fato aconteça. Mas, independente disso, ontem realmente houve a aprovação da lei de licitações, que a gente está acompanhando de perto, monitorando também por ser importante para diminuir a burocracia e trazer mais segurança jurídica para o nosso país. Os métodos alternativos de conflito, conforme o professor Sérgio Guerra colocou, principalmente a arbitragem hoje já está consolidada no nosso país, o que traz segurança jurídica também para os investidores. A mediação a gente está caminhando, mas é importante lembrar também os dispute boards, no caso, por exemplo, da infraestrutura, que vem sendo cada vez mais utilizado. É um tema, né, Camila, que a gente vai trabalhar na nossa comissão para ver como é que a gente consegue, até buscando experiência na China, ver como é que a gente aprimora os nossos regulamentos nas nossas comissões de arbitragem, tanto o CBMA, a FGV também tem uma comissão de arbitragem, enfim, para a gente poder dar essa alternativa para os investidores e evitar que muitas vezes os processos judiciais se prolonguem no tempo, trazendo essa insegurança jurídica. A questão do compliance, a Camila colocou também, o que eu percebo como Federação das Indústrias, cada vez mais as empresas percebem o compliance não mais como um diferencial competitivo. A gente costumava fazer toda uma campanha de sensibilização junto aos nossos associados e fornecedores no sentido do diferencial competitivo. Hoje já é diferente, a gente já brinca que é uma questão de sobrevivência mesmo, né? O diferencial competitivo foi lá atrás. Hoje, quem não tiver um programa de integridade, agora a gente já está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim,
Quem não tiver essa segurança do ponto de vista tanto de atos de corrupção como segurança da informação, a Cláudia colocou a questão da tecnologia, do investimento em empresas de tecnologia, a gente está revendo todo o processo de segurança da informação, de políticas de privacidade. Tudo isso mostra que existe um movimento de melhora do nosso ambiente de negócios, dos marcos regulatórios, que são fundamentais para que as empresas que estão aqui possam prosperar, possam se desenvolver e retomar a economia do nosso estado e do país de uma forma geral, mas também trazer investidores. Então, eu sou bastante otimista, entendo que essas melhoras estão vindo, a gente vai conseguir retomar, e a criação dessa comissão vem muito ao encontro dessas mudanças e desse estreitamento de relação Brasil-China, que certamente será extremamente positivo para ambos os países. Então, agradeço, Camila, obrigada pela oportunidade, pelo convite, e também espero poder contribuir com todos vocês nesse trabalho. Está no mudo, comendador. Ok, obrigado, Camila, querida. Tivemos a honra de ouvir a doutora Gisele Gadelha, diretora de Compliance Jurídico e Gestão de Pessoas do Rio de Janeiro, a Firjan. Agora ouviremos a vice-presidente da Brasil-China, senhora Uta Schweister. Comendador Regina, em tempo, ressalvo que ela não conseguiu conectar. Então, ouviremos agora. Boa tarde, senhor comendador. Boa tarde. Se ainda houver uns minutinhos, eu poderia proferir umas palavras aqui representando a Câmara, se a doutora Uta não conseguiu conectar. Ou estamos muito tempo... Ok, então com a palavra a senhora Natália Tete. Obrigada a todos, boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o doutor Luciano Bandeira, a doutora Camila, ao doutor Wallace e todos mais envolvidos nessa importante iniciativa. E saudações à senhora cônsul Chan Shaolin e demais presentes da Jarral. Eu agradeço o convite de fazer parte dessa nobre comissão. Coloco-me à disposição para colaborar no que a Câmara Brasil-China pudermos contribuir com essa importante coordenadoria, né? Principalmente mediante o atual cenário em que nós precisamos prestar apoio às empresas chinesas sediadas no Brasil. Nessa oportunidade, eu quero também reiterar a importância da parceria Brasil-China e lembrar que pode ser uma experiência chinesa com a Covid, para tentar superar em breve a recessão causada pela doença aqui. Atualmente, o mundo e o Brasil dependem de equipamentos e materiais de proteção individual que são produzidos pela China. O apoio das empresas chinesas é muito importante para que o Brasil tenha insumos suficientes para enfrentar esse crescente número de casos que estamos tendo aqui. Sem dúvida, se o Brasil tivesse buscado mais colaboração com a China, poderia estar hoje em um cenário muito melhor de controle da Covid. A China ajudou, por exemplo, 82 países, inclusive o Brasil, com EPIs, e mandou a alguns países um corpo médico experiente. Inclusive, os nossos amigos chineses nos enviaram, logo nos primeiros meses da pandemia, um manual de prevenção e controle do Dr. Zhang,
com informações e exemplos de protocolos de sucesso que poderiam ser aplicados aqui no Brasil, em português, para uma iniciativa de empresas, das autoridades, né? Então, tudo isso para nos proteger. E nos anos que eu morei na China, eu pude presenciar como o governo toma providências com muita agilidade quando há alguma emergência, e como a população chinesa também colabora com as autoridades nesse sentido. Por isso, Ouvimos, então, a senhora China. Vamos encerrar este terceiro da Câmara Geral dos Empresários Chineses do Brasil e a chanceler soberana Ordem para a Integração Brasil-China, doutora Priscila Menin. Bom dia, meus amigos, familiares e parceiros comerciais e jurídicos. Agradeço ao doutor Luciano e à doutora Camila pela oportunidade, à doutora Gisele pela indicação, o Wallace, Sóstenes, Regino, Thomas e Fábio da Union Life pela parceria e aliança. Senhores presidentes e autoridades presentes, sejam bem-vindos a esse novo tempo de OAB, compondo com louvor uma estratégia jurídica nas relações bilaterais entre o nosso Brasil e a nossa China. Vou fazer um breve relato sobre as relações bilaterais sino-brasileiras nas parcerias e nos investimentos. O Brasil ainda não tem sido capaz de explorar todo o potencial colaborativo nas parcerias comerciais com a China. Percebemos o aumento da concorrência chinesa como um fenômeno relativamente generalizado em todos os setores industriais brasileiros. Neste sentido, destacamos os avanços em vários setores onde a concorrência chinesa já é bastante elevada, respondendo por parcela não desprezível do consumo brasileiro. Isso se deve por um conjunto de várias vantagens para a China, como a mão de obra mais barata, incentivos governamentais e desniveladas taxas de câmbio, que também amplia as vantagens dos produtos chineses. O crescimento acelerado da China e a sua dupla inserção como grande demandante de commodities e produtos manufaturados tem provocado intensos efeitos sobre a economia mundial. O Brasil está sendo um dos países que mais tem sentido este duplo impacto da economia chinesa. As exportações de commodities tiveram um papel fundamental para viabilizar o acúmulo de reservas e reduzir a restrição macroeconômica. Essas características da estrutura de comércio entre o Brasil e a China explicam, em parte, o padrão de integração produtiva por meio do investimento direto estrangeiro, que é o IDE entre os países. Como é amplamente sabido, a China e o Brasil foram, nas últimas 2 décadas, importantes receptores de IDE. E as duas economias se caracterizaram por registrarem reduzidos fluxos de IDE realizados no exterior, sobretudo no caso brasileiro, concentrando, assim, sua estratégia de inserção externa muito mais na esfera comercial que na produtiva. A economia brasileira tem se articulado com a economia chinesa, por meio de fluxos de comércio e de investimentos. Os investimentos chineses no Brasil tiveram um salto expressivo nos últimos anos e já representam uma parte significativa do investimento externo no Brasil. No entanto, a participação dos investidores brasileiros na China é ainda insignificante. Concentram-se em poucas empresas industriais com a presença exportadora do mercado chinês. Nas relações institucionais governamentais, vale ressaltar que a decisão do governo federal brasileiro na participação das empresas da China no 5G do Brasil mostra-se um marco importante nas relações econômicas
entre os dois países. Assim, o leilão do 5G, previsto para o primeiro semestre de 2021, será um momento importante para o posicionamento brasileiro na relação binômio economia-segurança e a própria rivalidade estratégica entre a China e Estados Unidos, que tem, no mercado de telecomunicações, uma de suas principais frentes. As últimas discussões temáticas do governo brasileiro salienta a articulação americana com o banimento de chinesas, como a Huawei, na infraestrutura 5G, gerando, inclusive, reações por parte da Embaixada da China no país. Para a China, vale dizer que o alvo mais importante nas relações é evitar atitudes discriminatórias, colocando-se em desafio o enfrentamento de uma competição em curso bastante acirrada, com barreiras à entrada crescente para a participação dos oligopólios mundiais, dadas pela elevação da escala, tanto técnica como empresarial. Portanto, torna mais premente a adoção de políticas que reforcem a competitividade estrutural da indústria brasileira e que a tornem capaz de resistir à pressão competitiva. No entanto, o enfrentamento desse desafio é imenso, senhores colegas. Ao mesmo tempo, a política serve de estímulo à formação de grandes grupos estatais e privados nacionais, resultando no aumento das escalas empresariais e originando empresas que vêm se lançando rapidamente no mercado internacional. No contexto geral, meus amigos, por fim, destacamos que, enquanto o Brasil tem uma política bastante liberal, com pouca orientação estratégica sobre os investimentos estrangeiros, a China busca maximizar os benefícios locais provenientes dos investimentos estrangeiros, com forte exigência de contrapartidas. Deus abençoe a todos e seguimos com a finalização do bloco e as considerações finais do meu amigo comendador Regino Barros. Deus abençoe. Até logo. Obrigado, doutora Letéia Priscila Gomes, pelas palavras importantes de motivação, para que nós possamos encerrar a presidente da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China, nossa grande anfitriã, coluna vertebral desse momento histórico, energia maior que proporcione e impulsiona todos aqueles que estão virtualmente irmanados, mas que, se Deus quiser, em breve, fiquem mais ainda de boas intenções em construir a sorte na direção da nossa nação irmã, amiga, parceira e principal colaboradora do nosso comércio, a China. Então, com a palavra, a doutora Camila Mendes Viana para as suas considerações finais. Eu vou ser bem breve aqui nas nossas considerações e desde já peço desculpas pelo atraso da hora, era para terminar mais cedo, mas isso demonstra a necessidade que tem de termos um lugar para ter um fórum de discussão sobre o Brasil e a China e para aprendermos e dialogarmos mais sobre essa parceria que existe. Acredito que tem muito trabalho para ser feito e eu acredito também que a gente escolheu aí um grupo muito especial. Cada um de vocês foram fantásticos hoje, fizeram apresentações excelentes, uma complementando a outra, e é justamente um time unido e coeso que vai fazer a diferença nessas relações entre o Brasil e a China. Acredito, como brasileira, que a gente precisa conhecer a China, a gente vai precisar da China como um grande parceiro, e que qualquer tipo de preconceito ou mesmo discussões políticas não fazem parte dessa coordenação. A nossa coordenação está aqui para fazer acontecer, para melhorar as relações e para melhorar o nosso país, em todos os sentidos. Então, essa é a minha fala. E eu gostaria também de agradecer não só a todos vocês pela presença que estão aqui, mas também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e também aqueles que fizeram
um trabalho imenso que não estão aparecendo aqui na frente. São os técnicos de informática, e aqui eu agradeço em nome do doutor Alexandre Henriques, que trabalha na OAB, RJ, e que foi responsável por permitir que a gente esteja todo mundo aqui hoje, nesse momento. Também quero agradecer Kátia Moraes Gomes Silva, que trabalha incessantemente pela coordenação, e a Luana Pacheco. Todas essas pessoas foram fundamentais para a gente estar aqui hoje e muitas vezes são esquecidos na hora dos agradecimentos. Então, obviamente, quero agradecer a todos vocês, e em especial ao Luciano, que esteve aqui conosco como presidente da OAB-RJ. E é isso. Muito obrigada. Vamos ter muito trabalho pela frente. Ouvimos a fala da presidente da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. A cerimônia de integração, cooperação sino-brasileira e ato solene de lançamento e posse da Coordenação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, cumpriu a sua missão. Levamos, sem dúvida nenhuma, esse poderoso núcleo, que vai, sem dúvida nenhuma, unir o nosso Brasil e a China. Será um grande facilitador. Neste ano em que a Ordem dos Advogados do Brasil completa 90 anos, em que o desembargador André Pereira conseguiu, através do artigo 17 da Lei 19.408, através da sua habilidade de sustentação oral, junto ao ministro Oswaldo Aranha, a Ordem dos Advogados do Brasil assume o protagonismo da discussão principal de como estreitar as relações de maneira soberana com este país fantástico de milenar cultura que é a China. Tenho certeza absoluta que o Rio, que foi capital desse país, hoje é a capital das relações bilaterais no Brasil e na China, sob o comando da doutora Camila. Sem dúvida nenhuma, cumprimos a nossa missão. Agradeço a oportunidade, doutora Camila, pelo privilégio de ter participado desse momento histórico. Agradeço ao doutor Thomas Lau por acreditar no projeto que iniciamos junto à OAB Federal e que hoje semeia o Brasil inteiro de oportunidades. E tenho certeza que este trem que foi construído, a locomotiva, chama-se Rio de Janeiro, e a condutora, doutora Camila. Muito obrigado. A missão foi feita e cumprida na íntegra. Se todos assim entenderem... Comendador, muito obrigado. O senhor foi fantástico e nos ajudou demais. Muito obrigada. Que esperança. Beijo, gente. Cerimônia de integração, tá? A cerimônia de integração brasileira. Muito obrigado a todos pela paciência, pela generosidade, pela audiência. Fiquem com Deus. Obrigada.